Pessoal, consono vai ser trago para nós acerca daquilo que significa uma coragem moral e daquilo que é uma coragem física, que na verdade é uma temeridade e um desprezo pela vida, que nesse sentido vai se traduzir como suicídio numa covardia moral. Consono vai ser trago para nós no Evangelho segundo o Espiritismo, no recorte Amai os vossos inimigos. Nesse sentido que, quando a gente considera que alguém não tem a coragem, a intrepidez para afrontar as vicissitudes da nossa trajetória aqui, nós vamos aí fazer um paralelo com um duelista, seja de que forma for, aquele que entra no confronto verbal, numa discussão, que não tem a coragem de afrontar as ofensas. E nesse sentido que, quando a gente pega o ensinamento do mestre, ele vai nos trazer que há mais coragem e honra em apresentar a esquerda face, aquele que feriu a direita, do que fazer a vingação de uma injúria. Então, Jesus ele traz para nós essa coragem, essa intrepidez moral, que sabe esquecer, desculpar e que dá o perdão. Por isso que quando ocorreu o momento ali do Jardim das Oliveiras, Jesus houvera dito a Pedro para tornar a colocar a sua espada na bainha, porque aquele que matasse pela espada pereceria. E ele então vai trazer que condena o duelo e toda forma aí de altercação e de violência. Quando ele vai fazer esse esclarecimento de que algo ruim vai me levar a experimentar esse algo ruim mesmo. Então, uma coisa que eu faço, eu venho a experimentar daquele mesmo gole. E nesse sentido que, quando a gente considera um temperamento que seja colérico, sanguíneo, violento, bramindo a ofensa primeira, isso na verdade é essa covardia, essa fraqueza, que vai também trazer a ignorância. Porque vai dizer de alguém que é uma injúria insignificante, já que ela avaísse em sangue de alguma forma. E nesse sentido que, na consciência, enquanto nosso e mal, uma voz vai gritar, Caim, Caim, que houvera feito do seu irmão, questionando, confrontando Caim da atitude que ele houvera tido em relação ao seu irmão, que levou ao desencarne desse. E nesse sentido que, quando existe sangue para salvar a honra de alguém, ele vai escutar do seu irmão que fez uma tentativa de salvar a sua honra diante dos homens por instantes que passam como o sopro do vento, inclusive considerando aqueles que nos restam para viver na terra, e não pensou em salvá-la perante Deus. Porque quando a gente considera essa questão da nossa imagem, da nossa honra, que a gente faz muita questão de fazer isso, ficar intacto, honrado diante dos homens, na verdade é porque nós estamos tirando o olho do que logo vai nos acontecer, que é sair daqui. Então, se eu me justifico diante dos homens, vai acabar que, diante de Deus, eu não vou estar justificada, porque eu terei me preocupado em fazer isso diante dos humanos aqui. Por outro lado, se eu me preocupo em me manter digna, limpa, nobre diante de Deus, mesmo que no mundo eu seja desonrada, indignada,
e agredida, eu estarei em paz, porque a minha consciência diante de Deus vai estar pacificada. Que inclusive Consuelo Chico dizia que morrer bem é morrer com a consciência tranquila. Até ele trazia aí a questão daquele que está com essa tranquilidade do seu engajamento no dever e que está na pauta das suas forças, fazendo o seu melhor possível para deixar coisas boas por onde ele passa. Esse indivíduo, quando soar o momento dele ir embora, ele vai ter essa harmonização do encontro com a sua consciência, que não vai lhe fazer questionamentos, como diz aqui nesse recorte: Caim, Caim, o que fizeste do teu irmão? Que acaba, gente, que a nossa consciência, ela nos faz perguntas. E muitas vezes ela vai nos trazer algumas respostas acerca da nossa conduta, que vai dizer de uma irregularidade que eu esteja vivendo. Porque quando a gente considera um orbe como a Terra, mesmo nós estando planejando uma transição planetária que já está em franco curso, mas enquanto aí o mundo de regeneração que eu já preciso começar a viver como algo que eu tenho que me organizar para isso, considerando as mudanças morais que eu tenho que realizar em mim, as reformas, isso vai trazer que nessa situação que nós estamos aqui, nós vamos sofrer arrastes, vamos ter aí o momento de sofrimento, mas eu tenho um livre-arbítrio de não permanecer nisso. A questão não é eu não ser arrastada pelo mal ou eu não ter nenhum deslize, nenhum sofrimento, porque nós estamos numa situação aqui em que essas coisas vão acontecer. O diferencial é o que eu faço diante disso, porque eu posso me acomodar ao menor esforço e me deixar levar por aquele arraste das minhas paixões, me deixar permanecer naquele deslize, me entregar a um sofrimento que caberia a mim sair desse estado de coisa. Até porque, gente, prosperidade, por exemplo, não é felicidade. Eu posso experienciar felicidade na precariedade, na escassez. Mas, se nós considerarmos que o sofrimento pela dor, ele vai ser algo que eu vou experimentar se eu permanecer nisso, enquanto algo que vai ter continuidade dentro de mim. Porque mesmo que eu tenha um momento de sofrimento, eu tenho a liberdade de sair desse estado de coisa. Até porque, se eu me permito ficar sofrendo pela dor, ficar sofrendo por um atavismo, sofrendo por uma impermanência, vai acontecer que eu vou degenerar as minhas possibilidades morais. Porque o indivíduo que ele se permite esse tipo de esgotamento de energia que o sofrimento causa, ele acaba se esgotando e se degenerando. Aí, quando eu precisava estar bem para fazer o bem, eu não tenho força, eu não tenho equilíbrio, eu não tenho vibração para aquilo. Por isso que, se nós considerarmos que nós não demonstramos afeto, não é dando coisas materiais, ou dando dinheiro, ou considerando que de dinheiro está sendo entregue para nós, e também não demonstramos afeto sofrendo pela dor, porque isso é enganador,
Porque às vezes a gente tem essa ideia que o indivíduo, para ele demonstrar amor pelo outro, ele precisa sofrer quando o outro parte, por exemplo, ou quando o outro vive uma experiência de perda de um emprego, ou quando o outro vive aí um adoecimento do coração que precisa de um tratamento por um tempo prolongado. Mas se eu, para demonstrar que me preocupo e amo o outro, acho que eu preciso sofrer pela situação que ele vive, na verdade eu estou iludida. Porque o fato de eu sofrer pela dificuldade que o outro está vivendo só vai contribuir para me esgotar e eu vou ter menos condição de ajudar esse outro. Por outro lado, se existe aquela situação de dor e eu opto por me manter harmonizada, porque a dor é inevitável, o sofrimento é opcional, mesmo considerando que num primeiro momento o sofrimento possa vir, mas quando a gente fala essa frase é no sentido de que eu vou permanecer nisso se eu quiser. Porque, inclusive, o afeto nós demonstramos pelo olho. E nesse sentido que, às vezes, existe essa falácia de que alguém que perde um ente querido, para demonstrar que amava, precisa ficar choroso, angustiado, dentro de um quarto. E isso é enganoso. Porque se eu amo o outro realmente, eu vou desejar me recompor para que eu possa fazer coisas boas em memória desse outro. E não vou me definhar, me prejudicar, porque aí eu não tenho condição de ajudar outras pessoas, inclusive honrando a memória desse ente querido que foi. Porque a única coisa que pode honrar a memória de alguém que a gente ama é o bem que a gente faz por onde a gente passa, pensando nesse alguém que partiu, ou que esteja passando alguma dificuldade. Agora, quando a gente fala em lavoura nobre, a gente tem que estar harmonizado, minimamente equilibrado, para ter condição de atuar nessa leira. Por isso que a questão da dor, de um instante de sofrimento, de um arrastamento da paixão, vai acontecer, mas eu resisto. Eu faço o trabalho de resistir porque eu já estou arrastada. Então, eu me mantenho numa vibração nobre, mesmo sob aquele arraste. Até quando a gente fala a questão do sitiamento obsessivo, que a gente vive aqui. Seja tanto a questão desse sitiamento obsessivo, quanto a questão de depressão, enquanto aí alterações que podem acontecer com o indivíduo. E por isso que nós temos que ter cuidado para não entrarmos na faixa da tristeza por um período prolongado. Às vezes vem um pensamento triste, a gente já precisa substituir isso por algo nobre, positivo. Precisamos de fazer esse autocuidado, onde a erva daninha da tristeza, a gente não deixa isso pipocar dentro de nós, porque é um poço sem fundo. E nesse sentido que, à medida que eu estou olhando para mim e arranco a erva daninha, seja de uma angústia que eu esteja vivendo, de uma aflição, de uma inquietação, e eu vou me mantendo harmonizada, isso vai acontecer que mesmo sitiada e arrastada, eu saio dessa situação, porque resisto. E é curioso, gente, porque em última análise, o que vai dizer da capacidade que eu tenho de continuar é a capacidade de resistir que eu desenvolvo. Porque quando a gente fala em obsessão, em sitiamento, em arrastamentos passionais, isso é uma realidade na Terra. Não há quem esteja protegido disso aqui. Porque nós estamos falando de uma vibração em que pulula espíritos de todo o grau evolutivo, muitos deles ainda demorados na vingança, no ódio, na cólera, no preconceito, na intolerância.
e que estão aqui conosco enquanto vibrações e energias que emite dardo para todo lado. E salve-se quem puder. Por isso que quando a gente fala a questão da nossa condição enquanto encarnado na Terra, nós iremos ser sim obsedados, arrastados e agredidos energeticamente. Inclusive quando a gente considera alguém que desperta para os seus deveres, porque é aí que eu vou ser perseguida mesmo. Mas a diferença é o que eu faço com isso, porque eu posso me entregar a essas forças destrutivas, respondendo aí seja com indiferença, seja com vitimação, seja com profundo ódio, ou eu escolho me retirar desse estado de coisa, nutrindo sentimentos elevados dentro de mim. Por isso que o nosso livre-arbítrio ele vai residir no sofrimento, no arrastamento, nos retirar, saindo mais fortalecidos. Eu não vou criar morada nessa situação, porque saio das condições de sombra que tentam me manter atada a isso. E nesse sentido, eu me salvo, porque só eu posso fazer isso por mim. É um movimento que eu preciso assumir na minha direção. Se eu tiver humildade, a cada arraste, a cada deslize, a cada sofrimento, eu vou ficando menos tempo nessa situação. Vai ficando menos profunda a lesão, o machucado que eu trago, moral. E eu vou conseguindo me retirar dessa situação. Que é o diferencial. Por isso que não é o que fizeram comigo, é o que eu faço com isso. Porque senão eu dou a chave do meu processo para o outro. E o outro não pode me tirar desse estado de coisa, o outro não pode me salvar. Quem pode fazer isso por mim sou eu mesmo, com a minha vontade, com a minha ação, com a minha atitude mental, com o meu testemunho, com a minha palavra nobre. Por isso que o que vai dizer é a nossa resistência, que vai nos dando essa consistência moral. Porque chegado nesse ponto, cada vez mais eu vou conseguir sustentar esse tal quadro moral, em que mesmo arrastada, eu me retiro quantas vezes for preciso desse lugar e me levo para um lugar de paz, de elevação, de caridade, de perdão. Por isso que chegado aqui, a gente deslizando, já levanta o mais rápido possível. Inclusive, fazendo aí os consertos que sejam necessários. Até porque, gente, nós estamos sendo espreitados para cair mesmo. E quando a gente considera, por exemplo, que aquele indivíduo que está conseguindo atender o seu propósito de vida, ele tem armadilhas na sua direção, até porque nós estamos considerando essa questão de arraste, que já fala de ciladas que os obsessores armam para o trabalhador de bem que esteja conseguindo ser leal nesse caminho. Por isso que, em última instância, é a minha consciência que vai me contar da constância moral que eu estou conseguindo ter. Até porque, se eu não estiver dando conta de me manter harmonizada, mesmo em meio a vibrações que desarmonizam, ao invés de esperar chegar chuvas de harmonizações sobre mim para me manter harmonizada, eu mesmo em meu desequilíbrio, a desarmonia em torno de mim, eu me mantenho harmonizada, lúcida, constante, psiquicamente. E, nesse sentido, eu vou nutrindo uma proposta nobre, que vai me fortalecendo, que vai me recolocando as coisas no lugar em mim, onde eu posso olhar para aquilo que está acontecendo comigo e fazer as modificações
em tempo hábil. E é curioso, gente, porque quando a gente, por exemplo, conecta com a nossa essência, a gente se dirige ao nosso propósito de vida. Quando o indivíduo ele dá conta de encontrar o seu propósito de vida, começar a viver isso e percebe que está sendo fiel a isso, vai acontecer que ele vai ter força para renunciar, para abnegar, para desapegar. Ele vai ter o coração aberto para se alegrar. Vai ter força para sustentar a sua grandeza no momento de desafio, de óbice. Por isso que a gente precisa ter essa intrepidez moral para viver esse caminho. Porque senão o medo da escassez que fica nos espreitando e nos dizendo que algo vai nos faltar, nos paralisa. E essa questão da escassez, isso é complicado porque é um medo que está no nosso inconsciente coletivo, em que a pessoa, às vezes ela vive uma experiência em que ela passou fome na infância e ela diz que nunca mais vai viver aquilo, pelo medo da escassez. E aí ela começa a arrumar um emprego que não condiz com os princípios morais que ela abraça. E passa a focar em relacionamentos sociais que vá trazer a ela uma evidência. Ao mesmo tempo, ela se preocupa com a sua aparência de maneira a atender aos padrões que o mundo está pedindo dela, enquanto que ela está desviando da proposta que foi colocada para ela para sua reencarnação, pelo medo da escassez. Porque o trabalho da caridade nos leva a fazer um movimento oposto, onde a gente perde, doa, ama. A gente não retém para a gente. A gente desfaz de tudo que possa ser algum tipo de acúmulo para nós, seja moralmente falando, enquanto aí um acúmulo de curtida que eu quero, um acúmulo de conteúdos num currículo, um acúmulo de brinquedos dentro da minha casa, no sentido de considerar que a partir desses acúmulos eu vou ter algum tipo de levificação do meu medo, enquanto que na verdade não passa do materialismo, que fica nos dizendo que a gente tem que acumular para não ficar com falta. Então, na verdade, o materialismo ele foca nessa questão de ter que acumular para não ficar sem. Por isso que muitas vezes a gente vai fazer uma determinada compra, aquilo está com algum desconto, a gente já pega quantidades que não seriam necessárias e, nesse sentido, faz um determinado acúmulo com medo de, da próxima vez que for fazer, não ter aquele desconto, por exemplo. Mas isso é a tática materialista, porque o desconto vai acontecer novamente. Mas é porque o materialismo me diz que se eu não aproveitar acumulando aquilo que está diante de mim, eu vou ficar sem. Já o espiritualismo, ele fala para nós que quanto mais eu dou, mais eu possuo, porque feliz não é aquele que tem muito, é aquele que precisa de pouco para ser feliz. Por isso que quanto mais eu consigo sair de mim e me doar para os outros, mais eu estou amealhando recursos morais, porque eu só vou dar daquilo que eu tenho. E acaba que eu só vou ter daquilo que eu estiver disposta a nutrir dentro de mim, enquanto valores elevados. E, inclusive, gente, não esperarmos ter para dar. Porque se eu vou ao encontro do outro para oferecer consolo, eu vou ser a primeira a ser consolada. Até pelo poder da gratidão, daquilo que nós realizamos, que o outro nos devolve essas vibrações que são fortalecedoras. Como uma palestrante dizia, a Maíse, que quando ela está
ao vivo, fazendo palestra com o público, inclusive a NET também houvera comentado algo nesse sentido, que quando elas estão ali diante de um público, fazendo a preleção, levando a instrução espírita, elas podem ficar, às vezes, horas ali que não cansa, porque as vibrações de gratidão daqueles que estão ali sentados ouvindo, devolve para elas muito mais do que elas estão oferecendo. Então, elas comentavam que quando vão gravar um vídeo em que estejam sozinhas e não em contato direto com o público, às vezes fazia uma gravação de 1 hora e já estava se sentindo cansada, sem força para continuar. Mas quando estava ali direto com o populacho, elas sentiam que as forças se renovavam. Mas isso tem a ver com as vibrações de gratidão que nos alcançam. Até considerando que essas energias, elas nos retemperam, elas liberam substâncias em nós que nos ajudam no nosso mecanismo de defesa, de solucionar questões em nós, de epigenéticas, que levam a concertos de orquestras no nosso ser. Nesse sentido que, quando nós estamos aí nessa proposta de doação, a gente acaba que é o primeiro a ser fortalecido. Por outro lado, se eu acumulo com medo da escassez, eu sou a primeira que perco, porque vai me levar a fortalecer o materialismo, que é ilusão. E, chegado nesse ponto, eu vou ficar num movimento de distração e o meu propósito de vida fica de lado. E, às vezes, a gente resolve muitas coisas num dia que nos procuram, que, de alguma forma, a gente tem que atender. Se eu não tiver clareza do meu propósito de vida, eu me perco nas atividades do dia. Porque quando a gente tem isso diante de nós, muitas coisas podem nos chamar, mas a gente consegue selecionar até como a gente vai agir diante daquilo. Por termos essa percepção do propósito da nossa reencarnação. Em sendo assim, na confusão boa que vira o nosso dia, enquanto a quantidade de coisa que a gente precisa atender, ir atrás, resolver, vai acontecer que, se eu tenho diante de mim a finalidade da minha reencarnação, eu vou modulando, aperfeiçoando a maneira como eu lido com essas questões, seleciono, até a rapidez com que eu resolvo as coisas, sem me demorar necessariamente em algum ponto, para focar naquilo que importa. Inclusive, gente, quando nós consideramos, por exemplo, a questão da criança, ela está mais voltada para a família e até os 7 anos, dos 7 aos 14 mais voltada para a escola, dos 14 aos 21 é o período que esse adolescente está mais vulnerável às sugestões do mundo. Depois você tem, basicamente, dos 20 aos 40, experiências que ela vai precisar viver para encontrar o seu propósito de vida a partir dos 40, mas se o indivíduo permanece infante moralmente, na ignorância, que é a noite do espírito, uma noite sem estrelas, sem lua, vai acontecer que ele vai se demorar nessas querelas, nessas bagatelas distrativas, e pode chegar aos 50 anos e ainda não ter contato com o seu propósito de vida, que já deveria ter encontrado ele aí nos 40. Então, a idade, ela não é veredito para aquilo que eu estou encontrando. O que realmente vai dizer daquilo que vai me acontecendo é o que eu vou deixando de mim, por onde eu passo. Considerando aí que é porta dentro da alma. Porque só eu posso fazer isso por mim. E eu vou precisar descobrir formas de me melhorar, de me ajudar.
de ser leal àquilo que Jesus está pedindo de mim. Porque nós somos constantemente tentados nas nossas fraquezas. As nossas fraquezas, elas são vistas por todos. Aqueles que estão em torno de nós veem as nossas imperfeições. Então, quanto antes eu enxergar isso e trabalhar, melhor. Porque não nos iludamos, quem está em torno de nós está vendo. E nesse sentido que não esperemos alguém vir nos falar da nossa fraqueza. Vamos olhar isso antes e resolver, e nos burilar. Porque nós vamos ganhando tempo, e quanto mais eu conseguir fazer esse movimento, mais eu vou subindo, eu vou me eterizando, me espiritualizando. Por isso que, quando a gente fala a questão de nos privarmos da companhia do Mestre, nesse prelo que nos dá esse íntegro caráter a toda prova, por podermos viver essa cumplicidade com Jesus, isso vai forjando em nós um digno caráter de todo apreço, porque a gente vai não só fomentando uma cultura digna, como uma elevação dos sentimentos, que vão sendo apurados por uma série longa de infortúnios que nós saberemos suportar com grandeza d'alma e com honra. Porque aí essas renúncias, elas vão ficando cada vez mais tranquilas para nós, nesses apanágios benditos. Porque nunca é tarde para nós levantarmos o nosso coração e curarmos a nossa ferida consciência. Como naquele caso que é relatado na vida no mundo espiritual, em que André Luiz fala de um filho adotivo que foi colocado ali no comércio desse pai, mas não recebia para trabalhar ali. Na verdade, ele, pelo trabalho que realizava no comércio, recebia casa e comida. E quando ele resolveu pedir uma cota em dinheiro que para ele tinha direito a receber, houve uma discussão entre ele e esse pai adotivo, e ele acabou assassinando o pai adotivo. E aconteceu, gente, que esse rapaz, ele não conseguiu se perdoar pelo que ele tinha feito. Porque se ele tivesse perdoado a si mesmo pelo assassinato que ele cometeu, ele poderia vir um arrependimento saudável, inclusive já começar a espiar o que ele fez, para que pudesse vir a reparar naquilo que ele estivesse vivendo, mesmo que ele não tivesse como reencontrar o pai ou ressuscitar o pai. Mas, como ele não se perdoou e entrou na zona do remorso e da culpa, que é uma autodestruição, um autodesequilibramento, uma autodesarmonização que a gente impinge, uma autoperturbação, aconteceu que ele entrou numa faixa em que o espírito do pai começou a obsedá-lo e a persegui-lo, com um ódio profundo dele, agora o espírito, porque esse pai já tinha desencarnado, mas o espírito desse pai adotivo perseguia ele encarnado, porque sabia que ele tinha assassinado a ele. Daí que esse rapaz, ele acabou entrando aí por causa da culpa, numa síndrome de Burnout, em que ele trabalhava muito, construiu aí um estrutural sólido financeiro, teve filhos, casou com uma moça de caráter elevado, mas ele ia definhando aos poucos, porque ele estava na faixa que recebia o ódio do pai enquanto apunhalado sobre ele, nas obsessões que ele estava recebendo do pai, em espírito, que fizeram aí essa subjugação sobre ele, e ele acaba num hospício, devido aí ao definhamento do seu areal interno, entra num quadro de loucura importante, porque ele não conseguiu se perdoar. Porque se ele tivesse conseguido se perdoar, o pai até poderia estar o odiando pelo que ele fez, mas não teria o condão de o enlouquecer como aconteceu.
Porque a partir do momento que ele comete esse assassinato e vem a se arrepender, significa que ele conseguiu se perdoar pelo que ele fez. E nesse sentido ele está disposto a pensar a ferida consciencial, a pôr um bálsamo sobre essa chaga. E nesse sentido, ele então encontra energia para levantar o seu mal e para em busca, a partir do arrependimento, das expiações que ele precisará viver. Como uma moça que ela tinha um pai que, enquanto aí outros irmãos que ela tinha também eram filhos desse mesmo pai, ela se sentia preterida. Então, ela era bem-sucedida profissionalmente, ela mesma tinha comprado seu apartamento, seu carro, e se mantinha com tranquilidade financeiramente falando. E os irmãos não tiveram a mesma sorte dela, enquanto aí os recursos que ela foi amealhando financeiro, e eles passavam dificuldade. Então esse pai deu apartamento para esses irmãos, filhos dele, deu uma ajuda financeira para aqueles que precisassem, um meio de se locomover. E quando esse pai veio a desencarnar, essa moça disse que ia na justiça porque achava injusto ele ter dividido seus bens em proporções iguais entre ela e os irmãos. Porque ela dizia que ela nunca tinha recebido a ajuda dele como os irmãos e que agora, então, ela ia exigir uma cota maior para ela do quinhão de herança. Mas, na verdade, vai dizer do desamor que ela sentia desse pai em relação a ela, porque se sentia preterida. Então, ela queria compensar com um quinhão maior de herança em relação aos irmãos o fato de não se sentir tão amada por esse pai como ela achava que ele amava os seus irmãos. Considerando aí aquilo que ela achava de se considerar desamada por esse pai e esses irmãos amados por esse pai. Daí que, inclusive, se ela fizesse esse processo que ela estava intencionando na justiça, ela ia tirar dos irmãos o local onde eles estavam morando, o uso que eles estavam fazendo de um motorizado para se locomover, ia colocar eles numa situação difícil. Não pelo dinheiro per si, mas pelo desamor que ela sentia. A mesma coisa quando a gente fala desse rapaz que foi filho adotivo. Na verdade, quando ele pediu o dinheiro naquele comércio do pai, não era o dinheiro per si que ele estava buscando, mas o olhar amoroso desse pai, que nunca tinha considerado ele filho como os outros. Porque no caso dele, colocou ele para trabalhar no comércio, em troco de casa e comida, ao passo que para os outros ele houvera dado um suporte maior, seja no estudo, para despesas de cunho pessoal, para cursos que desejassem fazer. Então, na verdade, a questão do desamor é que vai falar, inclusive, dessas tentativas que a gente faz para suprir a nossa carência, usando o que é material. Por isso que o indivíduo que consegue se amar, que consegue salvar a si mesmo, ele acaba que se resolve, porque ele não depende mais do amor, mesmo considerando de um pai, de uma mãe, porque ele consegue se oferecer essa harmonia. Mesmo que ele não receba de quem ele esperava, isso não é problema, isso não é revolta para ele, porque ele está harmonizado, pacificado e amorizado, porque é um movimento da gente com a gente, que começa com essa decisão que eu tenho de amar a mim mesma como Jesus me ama, de amar o outro como Jesus nos ama. Por isso que essa questão desse combate que vai acontecendo, ele passa por essa capacidade que a gente vai tendo de abordar as nossas questões. Nesse sentido que
Nesse recorte do Evangelho segundo o Espiritismo, aquele que tenta ficar lavando sua honra diante dos outros é porque está, na verdade, querendo suprir a sua carência, seja de afeto, seja de evidência, seja de seguidor, seja de aplauso, porque de alguma forma ele quer usar esses areais para fazer a tentativa de suprir o vazio que ele sente dentro de si. Porque às vezes, gente, a dor dentro do indivíduo é tão grande que ele se corta por fora para distrair a dor por dentro que ele sente. Ele se agride por fora, ele se volta contra si mesmo para tentar amenizar, aplacar, amortecer a dor interna que ele sente. Por isso que o auto-perdão é importante, a auto-amorização, para que a gente consiga divisar uma recuperação, um desenvolvimento de força moral, de reequilíbrio, um evangelho no lar, a vigilância. Porque senão a gente acaba desatrelado, sem conseguir pegar o fio da meada para nos reharmonizarmos. Isso vai nos acompanhar. Como no relato da coleção A Vida no Mundo Espiritual, também, em que André Luiz traz uma moça que ela, apesar de estar tão obsedada quanto os outros que chegaram ali naquele centro espírita e que receberiam atendimento de acordo com o merecimento, a fé de cada um e a busca real, porque isso passa pelo querer de cada qual, ela movimentava todos os seus recursos na defensiva, não na ofensiva, mas na defensiva. E mesmo estando sob as mesmas pressões que os outros estavam, obsessivas, cruéis, ela conseguia se manter com as suas funções intactas, continuadas a funcionar. Nesse sentido, ela, anos a fio, foi aprendendo a se tornar médica de si mesma, a se autocuidar, a se autoolhar. Então, chegado num ponto que ela, mesmo percebendo que todo tipo de arraste caía sobre ela, e às vezes até se vendo no chão, ela conseguia, mês e meio a isso, simplesmente se levantar e seguir mais forte. E é aí que está o nosso diferencial. Porque coragem é quando eu mesmo no chão levanto e sigo. Mesmo vendo a minha miséria, o meu tombo, mesmo ali em meio a uma lama moral em que eu me percebo chafurdada naquilo, eu levanto e decido por um caminho melhor. Isso é intrepidez. Isso é amor por mim mesma. Por isso que quando a gente fala dos malefícios da revolta, é porque quando eu revolto, eu chuto balde. Ao invés de eu levantar e fazer um caminho diferente daquele que fiz até ali, eu acabo me entregando como joguete, marionete, fantoche, na mão dos obsessores. Porque nós estamos falando de resistência mesmo, de resiliência, que inclusive é aquela capacidade que o indivíduo tem de, mesmo contorcido, oprimido de todo lado, deformado, depois que alivia um pouco, ele consegue retornar ao seu normal, ou seja, ao seu reequilíbrio. Então a resiliência, ela diz de uma experiência em que o indivíduo ele pode sofrer os abalos e as agressões que for, mas ele consegue, assim que passa a tormenta, se rearticular no tempo e no espaço e se fortalecer. Por isso que ele sai fortalecido. Por isso que o longânime, o resiliente, ele pode passar a tormenta que for, ele sai mais fortalecido daquilo, porque ele se rearticula naquela situação. Ele consegue, depois que passa a tempestade, sair melhorado. E aí, gente, chegado nesse momento,
pode acontecer o que for na direção do indivíduo, que não consegue mais delinquí-lo, inaptá-lo, irreversibilizá-lo, porque ele já está com um forjamento de metais tal que, em meia contingência que for, ele é capaz de resistir, de resilienciar, de longanimizar, e então ele consegue sair daquilo acrescido da experiência que ele tem, e ainda com mais sabedoria, com mais intuição, com mais renúncia, com mais vontade de se vencer, com mais ânimo para boa luta, e com mais abstração, inspiração daquilo que ele deve fazer, e com mais amor próprio. Por isso que, quando a gente considera, por exemplo, a figura inolvidável de Jesus, que nos traz aí os exemplos inarredáveis que levaremos conosco para onde formos, enquanto essa incementação bendita que germina e frutifica dentro de nós, vamos ver aí que, mesmo recebendo ultrajes, sendo ferido com um lance e espinho, sido pregado num infamante madeiro, e no meio da sua agonia, da sua aflição, podendo ouvir zombarias que eram prodigalizadas a ele, não pediu reparação alguma dos seus algozes. Fez um grito último, o cordeiro, enquanto uma prece para os seus carrascos, os seus adversários. Por isso que ele deixou para nós esse orar, perdoar por aqueles que nos ofendem. Nesse sentido que nós temos diante de nós essa fé que deve ser ativa, não se entorpecer, não se obnubilar. E nesse sentido que, como mãe de todas as virtudes, ela atentamente vela pelo desenvolvimento das filhas que nascem dela. Por isso, gente, que se nós realmente estivermos com esse desejo de viver o esplendor das bem-aventuranças, dos quais pensamos os sonetos do Mestre, teremos uma raciocinada fé e o amor em ação. E o homem novo forge em compaixão, com o evangelho que ilumina tudo, harmoniza coração e mente, e antes que os últimos ais dos guerreiros deixem de ecoar nas quebradas do orbe, o Senhor dará o governo do orbe aos mansos e mais de coração. Nesse sentido que nós somos convocados a permanecer na frente do combate, não importa o que venha na nossa direção, mantendo unido o nosso pensamento ao Mestre, a fim de que o horríssimo fragor do embate não nos desvie do seu amor divino. A obra é do Cristo, mas o trabalho é nosso. E não estamos sós. Vem do céu falanges, nos alçando em luz a fé do quero e posso, e pairam sobre nós. Enquanto aí, no Espiritismo, que é o canteiro de Jesus na terra, com Ismael, e o estelar Espírito codificador, porque a gente tem na terceira revelação uma promessa que Jesus houvera nos feito, e sob a sua égide, através da coordenação do Espírito de Verdade, foi traga para nós, por Kardec. E nesse sentido, uma falange, coordenada pelo Espírito de Verdade, sob a égide de Jesus, foi trazendo isso a lume e nos entregando. E isso continua acontecendo, porque a Biblioteca Espírita é viveiro de orvalho de luz, que é etéreo, desce do céu e abranda a nossa rudeza.
consumo vai ser trago por André Luiz. Então, nós temos aí ferramentais importantes para a educação, a divulgação, a vivência do espiritismo. E temos aí as artísticas manifestações ao longo da história, que ajudam a espalhar e esculpir o espiritismo e garante que os seus ensinamentos e princípios permaneçam vivazes e relevantes para gerações futuras e presentes. Isso vai tornando as vozes celestes mais acessíveis, seja emocionalmente quanto intelectualmente, a um número maior de pessoas, alcançando as almas com uma vibração, com uma energia que pereniza conceitos e induz a memorização do que é seminal no doutrinário universo. Por isso, gente, que a arte pura, ela é a mais elevada contemplação espiritual que nós fazemos, porque é a exteriorização mais profunda do ideal, a manifestação divina desse mais além que polariza as esperanças das almas. Tange as mais vibráteis cordas do sentimento humano, alçando-nos do orbe para o infinito e abre, em toda direção, a ânsia dos corações para Deus, nas suas supremas manifestações de beleza, de paz, de sabedoria, de amor. E isso vai descerrando para nós um arcabouço de uma nobre vida. Por isso que a beleza verdadeira consiste na pureza do coração, no quanto o indivíduo é limpo, nobre, reto, pobre, casto, humilde. Então, a arte, para ser arte, ela deve dar tranquilidade, serenidade. Então, é uma literatura, uma arte que fala a milhões de indivíduos. E quando a gente contempla esse céu semeado de estrela, na sua beleza infinita, isso é para os nossos olhos, significando o que acima, enquanto isso persiste, toda arte que humanos possam nos dar. Nesse sentido, gente, que é alicerce moral para nós. Quando nós conseguimos ficar nessa vibração crística, que vai se traduzir no testemunho que eu levo, naquilo que eu entrego, no que eu sou capaz de amortecer de golpes que venham na minha direção, porque isso aplaca a cólera de alguém em relação a muitos. Então, acaba que é um movimento que eu faço feliz, porque eu estou edificando minha moral reforma enquanto é dia. Inclusive, gente, quando a gente fala essa questão da coragem moral, isso é muito importante, porque conforme Kardec vai trazer no tópico 932 do Livro dos Espíritos, por que no mundo os maus têm geralmente uma influência maior sobre os bons? E a resposta vai dizer que é pela fraqueza, a covardia dos bons, porque os maus são audaciosos, intrigantes, os bons são tímidos, omissos. Quando esses últimos quiserem, eles vão dominar, prevalecer o bem. Mas para isso os bons, ou aqueles que tentem fazer o bem, têm que ter uma decisão firme, inabalável, na lavoura elevada. Precisamos vencer nossa timidez moral, nosso medo mórbido, nosso acanhamento espiritual, a nossa prisão, apego àquilo que vão dizer, o que vão pensar, porque isso tudo são limitadores da nossa ação boa no mundo. Inclusive porque o indivíduo ele pode, exatamente porque está fazendo a parte que lhe compete para que o mundo melhore, receber cuspe,
tomate na cara. Mas é precisamente aí que a gente percebe quem tem intrepidez moral e quem se deixa constranger e intimidar. Porque se nós considerarmos que nós estamos num mundo que ainda o mal pulula, a audácia do mal, a intrigância deles, a infiltração que eles fazem, anulam os nossos melhores esforços a gente permitir. Por isso que eu preciso ter essa intrepidez moral, para que eu consiga, no meio dessa situação, engajada no dever, não ser negligente com a minha obrigação, com a oportunidade que eu tenho de ser útil. Porque se não vem oportunidade, eu me omito, por fraqueza, por ignorância, por timidez. E aí acaba que, chegado nesse ponto, eu vou estar fazendo mal, porque o bem que eu deixo de fazer faz o mal multiplicar. Nesse sentido que, inclusive, se a gente pega o significado da palavra timidez, tem a ver com acanhamento, temor, que realmente diz aí de um receio que eu tenho e por isso eu recuo. E aí eu deixo de fazer tudo bem que eu poderia. Como num exemplo tanto quando a gente fala da Madre Teresa de Calcutá, da Irmã Dulce, e a gente tem outros exemplos dentro da doutrina espírita, quando o indivíduo ele assume a tarefa que lhe compete nessa gleba bendita, que às vezes o indivíduo ele vai pedir alguma coisa, enquanto bater na porta de alguém para ajudar os necessitados de todo porte, e ele recebe uma cusparada no rosto. Então o indivíduo limpa e diz: isso foi para mim, agora e para os meus pobres? Isto é, até mesmo quando a gente fala essa questão de um golpe que alguém recebe e que aplaca a ira dos encolerizados, isso diz, gente, de um movimento que eu aceito viver para que outros sejam beneficiados. Porque se a gente considerar, por exemplo, lá no início da primeira hora cristã, quando Jesus, ele estava aí até 2 anos de idade, e Herodes encolerizou-se porque viu que tinha sido enganado pelos magos, e em sendo assim, para tentar matar Jesus, pede para matar todas as crianças que tivessem até 2 anos, que é a idade que ele calculou que Jesus estaria. Muitas crianças precisaram desencarnar para aplacar, amortecer a sua ira. Em sendo assim, essa vivência dessas crianças de serem mortas pela espada é que permitiu o aplacamento da ira de Herodes. Isso continua acontecendo até hoje. Então, às vezes, o indivíduo, para ele conseguir receber uma doação para ajudar quem precisa, ele recebe golpes daquele que está doando. Isso para ele não é problema. Funciona à guisa de aplacamento, de amortecimento do ódio daquele que está doando, mas ele pega a doação para atender o necessitado da sorte. Da mesma forma, quando a gente considera aí nos nossos relacionamentos, em que alguém, ele recebe um golpe que para ele é bendito, porque isso leva ao aplacamento, ao amortecimento da cólera do agressor em relação a outros. Até porque nós estamos falando do brilhantismo de Jesus. E isso nos mostra que a coragem verdadeira é aquela que
enfrento o que for preciso para realizar algo de bom, para deixar frutos positivos por onde passa e para ser útil. Que aí, quando a gente mira nisso, a forma como a gente vai fazer para deixar isso não vai ter peso para nós, porque quando eu tenho um para quê, eu tenho o meu propósito de vida, todo como é tranquilo para mim, seja ele qual for, porque eu tenho para quê diante de mim. Então eu consigo fazer as renúncias que for, eu consigo viver a dificuldade que for, eu consigo viver a privação que for, porque eu tenho um para quê, eu tenho diante de mim a minha destinação e a finalidade da minha encarnação. Por isso que, na verdade, nós eliminamos o luxuoso epíteto, o enfeite de falso brilho, pela utilidade seguidora do Mestre. Porque fora de Jesus vai restar ruído que o vento leva, distrativo e inútil. Então, o brilhantismo que vaza do coração de Jesus, ele é esse testemunho, porta dentro da alma silencioso. Por isso que, a partir do momento que a gente aceita a nossa estrebaria e faz dela o trampolim para as coisas reservadas por Deus para nós, a gente vai conseguindo encontrar o nosso lugar, nesses momentos de franca transição planetária. E vamos conseguir dar a nossa cota contributiva. E nesse sentido, gente, que o nosso testemunho no bem materializa diante de um outro um elevacional roteiro. O contrário é verdadeiro. Por isso que a alma nobre, ela revela isso no detalhe daquilo que realiza. Porque ela é grande nas pequeninas tarefas do dia a dia. Engrandece, eleva tudo que toca, conduz, leva adiante. É uma nobreza que está na alma. É quando o espírito ele acende e vence os próprios impulsos, pendores, cegueiras, surdezes morais. Por isso que esse tipo de convite que é feito para nós é algo porta dentro da alma, até porque nós estamos considerando que a nossa fraqueza é desafiada, a nossa timidez é desafiada, a nossa inércia. E nesse sentido que, se a gente considerar inclusive as nossas paixões, então é as respostas que eu vou conseguindo dar de gota em gota de vitória sobre isso. E não esperemos a gente estar pronto, porque é na medida que a gente vai caminhando que a gente vai recebendo novos instrumentais. Por isso que quando eu me disponho a tomar a minha charrua, a minha grade, sem olhar para trás, porque isso não é como a estátua de sal. Não, eu olho para frente, miro no alvo. Vai acontecer que nós vamos experimentando alegrias que vão sendo arquivadas no nosso organismo sob forma de novas forças, desconhecidos estímulos, satisfação e coragem, de procedência ignorada. Enquanto aí algo que a gente já houvera cultivado dessa força, desse arroxo moral e essa brandura, alegria que a gente ignora a procedência. Então, nós vamos, inclusive, fortalecendo o nosso interesse pela vida, vamos enfraquecendo as nossas desistências, vamos rompendo com as nossas autodesistências, vamos fortalecendo o nosso propósito nobre
E vamos achando contentamento indizível num sol que atravessa uma vidraça, sorrindo e bendizendo o humilde quarto onde lutamos para atender os desígnios de Deus. E nesse sentido que vamos percebendo que existe aí, como sono vai ser trago no mundo maior, toda uma perspectiva de futuro para nós que compete a mim ir em busca. Nesse sentido que focar e desejar esse avanço vai dizer daquilo que então eu vou conseguindo articular em mim, e ao mesmo tempo isso vai vibrando as minhas fibras mais profundas, vai nutrindo elas desse sangue moral, dessa musculatura espiritual, e isso vai permitindo que a gente possa ir fazendo a subida dessa montanha. Porque essa luz, ela precisa estar dentro de mim acesa. Eu preciso sustentar minha luz acesa. Daí que eu não aguardo a iluminação na minha direção, mas eu me antecipo. E nesse sentido, eu faço essa rearticulação no tempo e no espaço, e ao mesmo tempo eu vou conseguindo então decifrar meus enigmas, dissolver aquilo que está codificado em mim, e inclusive vou encontrando respostas, soluções que nem eu sabia que eram elas que eu precisava. Mas é porque aquele que perde dor e dá de si para o benefício do seu entorno, vai acontecendo que, quando ele acha que chegou o momento de despenhar e cair de vez, ele recebe um aviso, um auxílio inesperado, uma intuição, uma força que nem ele sabia que tinha, e consegue, com isso, colocar o próximo tijolo.